Graça e paz, queridos. Vamos continuar aí o estudo de Tiago. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor, nos colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Que ela mais uma vez venha penetrar o nosso coração e fazer diferença na nossa vida. Isso é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando aí o estudo do livro de Tiago, a gente vai pegar a parte 6 ainda, vamos falar sobre praticando, né, a palavra, mas a parte 2, a lição 6, parte 2, a gente vai continuar aí, só recapitulando o que a gente falou na parte 1, a gente falou sobre a palavra de Deus, né, e o resumo é, a palavra de Deus é a única que tem poder para nos salvar, ou seja, nada é mais importante do que ela para a salvação do homem. A palavra de Deus nos liberta, ou seja, ela pode nos libertar do poder do pecado imputado em nós desde Adão. E a palavra de Deus nos alegra, ou seja, só os que a obedecem encontram a verdadeira felicidade. Isso que a gente viu na última lição, na parte 1, né, da lição 6. E agora a gente vai entrar na parte 2 da lição 6, que ainda é praticando, né, a palavra. Aí o versículo base é esse aí, do versículos 19 ao 27, ainda do capítulo 1. Diz assim: amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livres-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, que Deus, na verdade, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente vai fazer a parte 2 aí, então, desse trecho de Tiago 1, 19 a 27, amém? Então, a parte 2 a gente vai estudar como? A gente vai ver a palavra do homem e seus cuidados. A gente viu na primeira parte a palavra de Deus e os valores que ela tem. E agora a palavra do homem, o cuidado que a gente tem que ter, né? Esse trecho revela para nós alguns cuidados. E que cuidados? Primeiro, ouvir antes de falar. Meu professor no seminário tinha uma frase muito legal. Ele falava assim: liga o cérebro antes de abrir a boca. É exatamente isso, é ouvir antes de falar. Mansidão antes de falar, a atitude do coração antes de falar, não falar com ira, não falar movido pela indignação, né? A gente vai ver isso nesse ponto 2. Vai falar sobre também medir o que falar, além de ouvir antes de falar, não falar com ira, medir o que você está falando, ou seja, dominar a língua, ela é fundamental. A gente viu ali no versículos ali, né, falando sobre esse domínio da língua, nesse trecho de 19 a 27. E viver o que se prega. Amém? A última parte, né, nossa vida valida a nossa mensagem. O que eu vivo valida o que eu prego, e a gente vai ver a conclusão. Então a gente vai trabalhar nesses 4, 5 pontos aí com a conclusão, a mensagem de hoje, falando só de um único ponto: a palavra do homem e seus cuidados, ok? Então a Bíblia diz claramente para nós, lá em Mateus 12, 34, a parte B, fala: pois a boca fala do que o coração está cheio. Nesse versículo a gente vê claramente que o que sai da nossa boca não é em vão. Não vem do nada, vem do coração. Então o que tem no coração influencia diretamente com aquilo que eu falo, certo? Por isso, para tratar das nossas palavras, temos que antes, então, analisar o que está em nosso coração. Por isso, não falar com ira. A gente vai ver aí na frente mais esse ponto. Tiago, então, trata melhor dessa questão, né, da língua, na verdade, no capítulo 3 dessa epístola. Mas nesse trecho, ele já ensina alguns princípios em relação ao nosso falar, ao cuidado com a língua,
né? Ele vai ser mais específico no capítulo 3, mas aqui ele já dá uma pincelada. E a primeira ponto aí, nessa questão da palavra do homem e seus cuidados, é ouvir antes de falar. O versículo 19 deixa bem claro isso. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Primeira questão é pronto para ouvir. Depois tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir antes de falar. Dentro do contexto de muita pressão, né, em que viviam os destinatários ali de Tiago, era muito fácil agir precipitadamente e com ira por causa de toda aquela situação. A situação que eles viviam era de pressão, lembra? Eles estavam fugindo, eles estavam dispersos. E agir precipitadamente ou falar precipitadamente nessa situação era muito fácil, por causa de todo o contexto. E hoje nós também vivemos situações onde é muito fácil a gente falar com ira, falar antecipadamente, falar sem pensar, né? Não só o contexto deles ali, mas para a gente também pega bastante isso hoje. Por isso, então, o Tiago ele vai ensinar que deviam primeiro ouvir, ou seja, aprender como proceder, para poder depois, então, agir. Ouvir é aprender, é entender a situação como um todo, antes de tomar uma decisão, antes de tomar posição, antes de tomar partido. Esse princípio de Tiago é fundamental, ouvir antes de falar. E só fazendo um parênteses aqui, hoje a gente vê muito, a gente está vendo, ainda mais hoje com esse tempo de quarentena, preso em casa, as redes sociais estão bombando, né? As pessoas estão na rede social e postando. Seria um princípio muito legal, a gente pudesse, mudando um pouquinho aqui a palavra, avaliar ou pesquisar antes de postar, vamos colocar assim. Porque a gente vê tanta besteira postada e repassada e tal, nem sabe se é verdade. Então tem que tomar cuidado. Pense, veja se é verdade antes de repostar. Seria um pouquinho disso, né? Prontos para ouvir antes de falar. Amém? Então, só fechando aí o parênteses, trazendo para hoje esse princípio aqui bem atualizado, né? Então, seguindo lá, devemos então primeiro encher o nosso coração com os princípios de Deus, para depois poder então expressá-los em palavras e ações. Esse ouvir antes de falar, prontos para ouvir, é isso. O que você está alimentando o seu coração? Como a gente viu, a boca fala do que o coração está cheio. Então, antes de eu falar, eu tenho que saber o que tem no meu coração. Se não tem coisa boa, então não vai sair coisa boa. Então eu preciso alimentar meu coração com coisas boas, principalmente com a palavra de Deus. Podemos aplicar esse princípio em diversas áreas da vida. Vamos olhar ali. Primeiro quero destacar aqui. Evangelismo e discipulado, por exemplo. Devemos conhecer muito bem a palavra antes de ensinar os outros. Esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 2,15 fala: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, antes de eu... claro que a gente tem que evangelizar, óbvio, fazer discípulo, isso é a nossa missão. Mas para fazer isso legal, e já que o que sai da nossa boca, se eu vou querer evangelizar ou fazer discípulo, eu tenho que estar cheio disso em mim. Não adianta eu querer convencer alguém se eu mesmo não estou convencido, se eu mesmo não sei, se eu mesmo não entendo direito a minha fé. Então isso é muito aplicado também na questão do evangelismo e discipulado. Para eu ter um bom evangelismo de sucesso, um discipulado de sucesso, eu preciso primeiro me encher da palavra de Deus. Saber do que eu estou falando para poder evangelizar e fazer discípulo. Relacionamento conjugal. Muitos casamentos se desfazem por falta de comunicação e transparência, porque não ouve antes de falar. Fala precipitadamente, machuca, fere, fala coisas que às vezes nem é verdade, fala coisas só para ferir, não tem uma comunicação boa. E a comunicação, o primeiro passo da comunicação é ouvir. Você precisa ouvir o que eu estou falando. Não sente o que eu estou falando e já toma atitude, já toma postura. Então, no relacionamento conjugal, isso é muito importante. Ouvir antes de falar. E nos relacionamentos diversos, né? Quantos empregos perdidos, amigos separados, famílias destruídas, né? E pior, quantas mortes, porque simplesmente falamos sem pensar. Movidos muitas vezes pela ira. Olha esses textos de Provérbios aí, o 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Lembra que a boca fala que o coração está cheio? Então, domine o coração primeiro para depois falar. O versículo 20, no mesmo versículo, capítulo 29 de Provérbios. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha que legal esse versículo.
E o versículo 22 também, do mesmo Provérbios 29. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Ou seja, se controle o seu coração. Analise o que está no seu coração, ouça a situação, não seja precipitado. Ouve, né? Ouça antes de falar. Ouvir antes de falar, esse é um dos cuidados que nós temos que ter com as nossas palavras. A Bíblia nos ensina a agir corretamente, não só nessas áreas citadas, né? Mas em todos os aspectos da nossa vida. Devemos então nos encher com a palavra de Deus para poder transbordar seus princípios enquanto enfrentamos a jornada da vida. Algumas perguntas para refletir dentro disso, né? Você até mesmo sem resposta, só para a gente trazer de novo tudo que já foi falado, né? Porque é importante ouvir bem, então, antes de falar. É o que foi falado, né? Para você não ser precipitado, para você não agir com ira, não agir erroneamente. Então, ouça bem a situação, reflita antes de falar, né? Qual deve ser a atitude do cristão em relação ao manejo da palavra? Manejar bem, a gente viu lá em 2 Timóteo, manejar bem, para poder ter a palavra cravada no coração, conhecer bem, para sair da nossa boca a palavra de Deus. Encher o nosso coração com a palavra de Deus, para poder sair da nossa boca a palavra de Deus, amém? E o que pode acontecer com os nossos relacionamentos quando falamos sem pensar? A gente viu. É muito fácil destruir um relacionamento, agindo precipitadamente, sem uma comunicação correta, né? Vários relacionamentos, seja ele de profissional, seja ele emocional, seja ele de família, familiar, todos os relacionamentos que nós temos com as pessoas, se a gente não souber ouvir antes de falar, é bem provável que esses relacionamentos não vão ter problemas, né? E terão problemas. Ok? Segundo ponto interessante em relação à palavra do homem e seus cuidados. Além de ouvir antes de falar, temos que ter mansidão antes de falar. Já falamos um pouquinho essa questão da ira, mas agora a gente vai entrar mais a fundo. O versículo fala lá: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É legal que ele está falando de fala, do que está saindo da boca, ele vem falar sobre ira. Porque uma das coisas que mais afeta o nosso falar, uma das coisas que mais afeta a nossa atitude, o que a gente fala, é a ira no nosso coração. Por isso que ele fala: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Como vimos então, o Tiago está tratando aqui de questões do coração, e a ira é uma delas. Para nos livrar da ira, primeiro temos que aprender um pouquinho sobre esse sentimento, que é a ira, né? A ira, ela é a expressão oposta à mansidão. É o contrário de mansidão, de paciência. E mansidão é o quê? Abrir mão de direitos ou supostos direitos. É você não querer brigar a todo custo pelos seus direitos e tudo mais. É você ser manso. A ira, então, é reivindicar a qualquer custo, então, os direitos ou supostos direitos, né? Nesse contexto aqui. E toda ira, a pergunta, então, fazer aqui. Toda ira, ela é pecaminosa? Olha esses dois textos. Salmo 7,11 fala assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Interessante. Efésios 4,26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Com base nesses dois textos, então, a ira não é pecaminosa. Por quê? Deus se ira. Por isso, nem toda ira é pecaminosa. O segundo texto de Efésios também fala que podemos nos irar sem pecar. Ou seja, o sentimento de ira pode ser controlado. E pode ter a ira que ela é santa e a ira que é pecaminosa. Essa ira de Deus, que fala que ele é um Deus que manifesta seu furor todos os dias, né, é uma ira, obviamente, não pecaminosa. Mas o que é isso? A gente vai ver um pouquinho mais. Qual que é, então, quando a ira não é, então, pecaminosa? Vamos olhar ali o texto. Marcos 3, 1 a 5, fala: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, deixa eu só pegar aqui, achar aqui onde está o mouse. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, deixa eu só voltar aqui para poder ler o texto certinho. Aí.
Aí, achei aqui. Noutra ocasião, então, ele entrou na sinagoga, o texto de Marcos 3, de 1 a 5. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois disso, Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olha aí, é aqui que é interessante. Irado, Jesus está irado. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. É interessante pegar a ira de Deus aqui, o motivo porque Jesus ficou irado ali. Seguindo mais o texto, Marcos 11 agora, de 15 a 17. Chegando a Jerusalém, Jesus encontrou no templo ali e começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aí o texto de Efésios 5:6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, respondendo a pergunta aí, quando a ira ela é pecaminosa? Quando é dirigida contra o pecado, quando ela não é pecaminosa, desculpa, quando ela é dirigida contra o pecado, o mal e a injustiça. Então Deus fica irado no primeiro caso ali contra uma situação injusta que ele estava vendo daqueles homens, por ele estar curando aquele homem da mão atrofiada no sábado. Deus fica irado com essa atitude deles injusta, dessa maldade deles ali. Na questão ali do templo, Jesus também está irado com a maldade, do pecado deles fazendo a casa de Deus, da casa do pai dele, casa de covil de ladrões. Então tudo, tá vendo? Tudo voltado contra o pecado, contra o mal, contra a injustiça, contra a desobediência, por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os homens, por causa da desobediência. Então, tudo isso é uma ira santa, quando ela é voltada contra o pecado, não contra pessoas e tudo mais, ok? E quando então ela é pecaminosa, a gente pode olhar aí ao texto de 1 Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, quando a situação voltava-se contra ele, próprio Jesus, ele era manso. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça. Ou seja, ele era manso nesse momento, né? Então, já vendo então na atitude de Jesus aqui, né? Romanos 12:19 fala: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. E o Efésios 4:27, e não deem lugar ao diabo. Então, quando que a ira ela é pecaminosa? Quando procuramos de todas as maneiras, não importando o tempo que demore, nos vingar por causa de um direito ou suposto direito nosso violado. Geralmente, então, a ira é pecaminosa quando nos atinge o nosso ego, quando pisa no nosso calo, quando a gente é atingido, quando o nosso caráter, sei lá, quando a gente é atingido de alguma forma, isso nos ira, essa ira, quando a gente quer se defender, quando a gente quer tentar de alguma forma vingar, porque a gente foi ferido, aí se caracteriza a ira pecaminosa e a ira que a gente tem que tomar cuidado aqui, ok? Então, seguindo aí, a ira então, só alguns pontos. Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, é o berço da tolice. Provérbios 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, a ira, ela é contagiosa. Não ande em companhia de quem é iracundo ou é irado, porque a ira, ela é contagiosa. Seguindo aí o texto de Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos,
para que eles não se desanimem. Olha que interessante, ela produz desânimo. Ela produz, dá aquela sensação de, puxa, por que eu fiz isso, né? Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Corresponde a ira, ela corresponde, então, segundo esse texto, ao homicídio. Qualquer que se irá com o seu irmão e agir com ira, ele está praticamente cometendo um homicídio diante de Deus. É pesado isso. Provérbios 29, 22. Por isso que a gente tem que controlar a ira. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. A gente já leu, né, esse versículo. Ela causa muitas contendas, a ira, certo? E Efésios 4, 30 e 31 fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se então de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então aí no fim aqui, conforme esse versículo, ela entristece o Espírito Santo, ok? Por isso que a gente tem que se livrar da ira. Como então despojar da ira? Identifique os direitos pessoais envolvidos na situação. Pisar no teu calo, é você que foi atingido, então segura, haja com mansidão. Reconheça, é pecado isso. Admita isso, eu pequei, eu errei, eu mirei. E confesse, Deus, olha, eu pequei. Provérbios 28, 13 fala, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Amém? Se confessarmos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos salvar de toda a injustiça, né? 1 João 9. Entregue, então identifique os direitos pessoais, reconheça que é pecado, né? É um pecado, admita eu pequei e confesse, peça perdão a Deus, eu pequei. E entregue em oração esses direitos ao Senhor, na certeza de que Ele zelará por isso e descanse nele, descanse no Senhor. Olha o texto de Filipenses, não andem ansiosos ou irados, né, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E o texto de 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então entregue em oração toda a situação que está te trazendo ira, ou preocupação, ou essas coisas, e Deus vai te ajudar a agir com mansidão. Perguntas para reflexão dentro disso. O que pode acontecer quando falamos com o coração cheio de ira? Tantas coisas ruins, né? Erradas podem acontecer, né? E por que a ira atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Porque ela entristece o Espírito Santo. Ela magoa, ela esfria o Espírito Santo em nós, entristece o Espírito Santo em nós, como a gente viu lá em Efésios, ok? Seguindo aí, o que devemos fazer então para vencer a ira? Reconhecer, confessar, orar, pedir ajuda de Deus. A gente viu tudo aí nesses versículos. Amém? Seguindo então, medir o que falar. A gente já viu ouvir antes de falar, agir com mansidão antes de falar, e agora medir o que falar. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ou seja, meça o que você está falando, refreia a língua. Se você não faz isso, você engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor nenhum. Tiago faz uma correlação entre a verdadeira religião e aquela que é vã, né? Se não medirmos o que falamos, tudo o que professamos será considerado sem valor, inclusive a nossa fé, a nossa religião, aquilo que a gente prega. Deu para entender? Se a gente não consegue medir ou refrear, ou na nossa atitude não demonstrar algo verdadeiro, o que eu falo não vai ter valor, né? Se alguém não se considera religioso, mas não refreia a língua, ou seja, não dá exemplo, age sempre com ira, com várias ações assim, a religião não vai ter valor nenhum. É isso que o Tiago está falando. O que falamos espalha o que somos. Olha que forte. O que falamos espalha o que somos. Então temos que tomar cuidado no que a gente fala, porque isso revela quem a gente é. Olha que o pastor, né, Sidlow Baster fala. Ele fala assim: uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Olha que interessante que ele fala, né?
é muito mais importante dominar a língua para revelar a verdadeira religião do que simplesmente ter atitudes da ação do Espírito Santo, né? Como fala dos dons, né? É mais importante refrear a língua do que manifestar os dons. Não que não seja importante, não estou falando isso, crendo nos dons, Deus usa os dons, tudo assim. Mas, com base em Tiago aqui, é mais forte eu refrear minha língua, agir com mansidão, do que para impactar com a minha religião, vamos colocar assim, com a minha fé, com a mensagem do Evangelho, do que muitas vezes as próprias manifestações do Espírito Santo, né? Assim, espirituais. Não que isso não tenha o seu valor, lógico que tem, Deus age, Deus faz, amém? Mas o contexto aqui, a ideia dessa frase é essa, né? É mais importante a gente refrear a nossa língua, agir com mansidão. Isso vai falar muito mais do que essas manifestações espirituais. Amém? Pergunta para reflexão. Analise Mateus, né, que fala sobre a boca fala do que o coração está cheio, e responda. Pode alguém falar da palavra de Deus se o seu coração não está perto dela? Não, não dá. A boca fala do que o coração está cheio. O que sai da boca de uma pessoa que alimenta seu coração apenas com malícia ou maldades ou coisas que não são de Deus. Não tem como sair coisas de Deus, né? Só o que está sendo alimentado vai sair da boca. E o último, viver o que se prega, que é um pouquinho puxando ainda essa ideia do meio-dia que a gente falou, mas o 27 fala, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se o mau uso da língua expõe a falsa religião, que a gente viu no medir aí, né, a ponto 3, a verdadeira religião mostra os seus frutos de maneira clara. O cristão verdadeiro não é aquele que conhece e prega muito bem a Bíblia. O cristão verdadeiro é aquele que vive a Bíblia. É isso que está falando aqui nesse texto, é viver o Evangelho. E esse versículo nos mostra essa ação, como viver. Cuidar e não corromper. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não nos deixar corromper pelo mundo. Então, além de ajudar os irmãos da fé, que lá em Timóteo 5,8 vai falar, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, além de ajudar os irmãos da fé, o verdadeiro cristão também não se deixa contaminar com o mundo. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? Para não nos contaminar com este mundo, temos que fazer o que então? Nos envolver com as coisas de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixe nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui eu quero fazer um parênteses. Essa pandemia fez a gente se afastar um pouco. E muitos estão se acostumando com isso. Não vamos perder isso, porque olha o que fala, quanto mais vocês veem que se aproxima o grande dia do Senhor, a gente precisa de estar juntos. Sei que está difícil com essa pandemia, mas pelo menos a ideia das mensagens dos pastores, isso que a gente tem postado, é de certa forma a gente se aproximar, continuar conversando e falando, porque isso é muito importante. E 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso a gente precisa nos envolver mais com essas coisas de Deus, se a gente quer realmente não nos contaminar com o mundo. E deixar as coisas do mundo. Tiago é bem claro, Tiago 4,4 vai falar, adultos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. E João também, João 2, 15 e 17 fala, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, para não nos contaminar, né, com o mundo, nós precisamos nos envolver mais com as coisas de Deus e deixar cada vez mais de lado tudo aquilo que vem, que a gente sabe que não vem do Senhor,
que vai contaminar e alimentar o nosso coração. E além disso, cuidar, né, do órfão e da viúva, né, daqueles que estão à nossa volta, principalmente os mais próximos, os parentes, a família, né. Hoje, nesse tempo de pandemia, estamos mais juntos e eu sei que às vezes tem mais brigas e mais situações entre as famílias, mas a gente precisa cuidar disso, cuidar dos de casa, amando, protegendo e estando juntos sempre. Amém? Isso é viver o que se prega não só lá fora, mas principalmente dentro de casa. Amém? E perguntas então para reflexão. Qual seria hoje então o equivalente ao cuidar dos órfãos e viúvas? Eu acabei de falar, né? Esse está mais próximo dos de casa, cuidando. Isso reflete o viver. Se a gente crê em algo, que a gente prega algo, isso tem que ser vivido primeiramente no nosso lar, né? E o que devemos fazer para não nos corromper com esse mundo? É aquilo. Deixar envolver mais com as coisas de Deus e menos com as coisas do mundo. Amém? Aplicando isso aqui então, minhas palavras, elas têm abençoado as pessoas? Elas têm recuperado o ânimo dos desanimados? Elas têm apresentado aos homens a verdadeira fé, não só as palavras, mas a nossa ação? Podemos então resumir toda essa questão sobre a palavra do homem e seus cuidados com uma pequena palavra: coração. Por isso eu pergunto, com que temos alimentado o nosso coração? E fecho com esse versículo de Provérbios 4, 23. Por isso que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já falei um pouquinho desse versículo. Guardar o coração é montar guarda, a ideia de montar guarda. E quando se montava guarda, cercava, fazia cerco naquelas cidades, assim, belicamente falando, né, do exército, era estratégia. Você monta cerco em volta da cidade, não deixa ninguém sair, ninguém entrar. Para quê? Para enfraquecer aquela cidade, não deixar aquela cidade se fortalecer, para poder ser mais fácil de atacar. Ou seja, então botar cerco no nosso coração é exatamente isso, é enfraquecer o que já tem no nosso coração. Toda a maldade, todo que Jesus fala lá em Marcos, né, 7, toda a malícia, toda a maldade, homicídio, adultério, toda essa coisa vem de dentro do homem, isso que contamina. Então, guardar o coração é fazer essa guarda, pedir para Deus ajudar a gente guardar o nosso coração, não permitir que nada de mal que está aqui saia, né? E não permitir também nada de mal fora entre, né, para alimentar isso que já é de mal no nosso coração. Então, devemos guardar acima de tudo o nosso coração, pois dele procede a raiz da vida. E concluindo, para as nossas palavras serem abençoadas como as de Deus, devemos consagrar o nosso coração ao Senhor. Pois se a semente da palavra de Deus estiver plantada em nós, o resultado é que a nossa conversa edificará os que nos ouvem. Só assim, então, o mundo reconhecerá que a nossa fé é verdadeira e que, por isso, não temos ligação com as coisas deste mundo. Amém? Querido, Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar no teu coração, que a gente possa refletir mais uma vez com esse estudo. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Amém.